Boa noite, galera. Henrique. Fabão, boa noite. Vamos dar uns minutinhos aí pra galera. Maravilha. Semana começou a mil, Henrique. Muitas emoções já para a segunda-feira. Quer dizer que as coisas estão esquentando novamente, né? Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Devagarinho. Caminhando. O Andrezão aí. Fala, Francisco. Tá vindo um convidado Hoje temos especial aí, né? convidado na live, parceiro aí da MTech, né? MTech, um dos grandes players aí do mercado aí. No mercado desde 2014. Aí vamos trazer o Carlão aí, que é o gerente de execuções dessa parte mais micro, né, Henrique? Que eles trabalham muito com mini também, né? Então, o Carlão que cuida dessa parte micro, que é a parte mais que a gente está ativo também, mas ele também vai trazer muito dessa experiência que ele tem aí na parte mini usinas GD aí, né? Já estamos juntos aí. Carlão já entrou. Vamos chamar geral, pessoal. Manda um foguetinho aí para toda a lista de contatos de vocês. Vamos fazer a live bombar, que hoje tem muito conteúdo para compartilhar aí, né? Sobre os desafios aí, né? Os pepinos que a gente enfrenta aí na a integração, na adaptação dos kits solares, aí, dos kits fotovoltaicos nos clientes, né? Para geral aqui. Exatamente. Mandar um aviãozinho aqui, dar uma chamada na galera aqui. Vambora, galera. Segura aí mais um minutinho aí, a gente já manda bronca. Excelente. Maravilha, o pessoal aí da aula de engenharia acompanhando a gente sempre, todas as noites, hein? Tamo junto. Vamos fazer um negócio bombar. André ali, ó. Carlão já tá dentro. Quiser pedir aí para participação, cadê o Carlão? Carlão, já entra aí com a gente aí. Vamos começar a falar do tema. Tá todo engraçadinho, né, André? Tá todo engraçadinho. Todo engraçadinho aí. Vamos sim, meu querido. Realmente, né? Tema desafiador aí, né? É a parte que eu acho que a galera mais tem medo, né, Henrique? Aquele velho mito do instalar energia solar é complicado, é uma coisa muito complexa, né? Realmente, se torna complexo ali para quem não tem experiência, não procura se qualificar aí, entender, né, dos detalhes técnicos aí que pode virar um problemão, né, Henrique? Pode ter dado algum Deixa eu ver aqui, eu aceitei ele aqui, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tenta fechar aí, Carlão. Fecha o Instagram e abre novamente. Entra na sala novamente, pede de novo que dá certo. Então, realmente, desafios aí na implementação, na parte de execução dos projetos de energia solar fotovoltaica. A galera tá entrando em peso aí. Chama geral, pessoal. Pega aqui, ó, no foguetinho aqui, no canto aqui, ó, já chama toda a sua lista de contato aí, que hoje nós teremos muito conteúdo aí com
Henrique, eu, Fábio Justo e o Carlão aí da MTech também está entrando aí. Tá? Não está indo, né? Calma aí que o Henrique vai já te aceitar lá. Tentar mandar o convite aí. E é isso aí, pessoal. Fazendo ao vivo. Maravilha, seja bem-vindo, meu querido. Agora acho que deu certo. Meu herói. Boa noite. Tá em paz, Fábio. Beleza, meu querido? Se apresenta aí pra galera aí, conta um pouquinho aí da tua história aí, Carlão. Carlão é engenheiro eletricista, Carlão? Isso. Sou engenheiro eletricista, eu trabalho na MTech Energia. E já faz um ano agora que eu estou lá, né? Meu primeiro contato com energia solar foi na MTech. E está sendo um aprendizado todo dia. Eu acho que o Fábio já falou, eu fico na parte de micro GD, mas o Rafael, que é o coordenador do micro. E um dos meus primeiros contatos foi com submissão de projeto, cara. Implantação de projeto é um saco, viu? Projeto é execução, né? Execução, implantação. Mas um dos primeiros contatos, quando eu entrei, foi nessa parte mais burocrática. Né? Burocrática mesmo, né? A parte de projeto de homologação, Carlão? Isso. Uhum. Top demais. E aí? Hoje a gente tem um outro pessoal que faz, mas meu início foi bem com essa. Antes tu já vinha do segmento traça? Já, Fabão, antes eu já era da construção civil, né? Eu mexia com instalações normais, né? Eu era bombeiro hidráulico e eletricista, né? Predial. O solar não tinha muito contato, não. Eu tinha mais teoria, aquelas teorias básicas, top. Né? Mas depois... Já entrou pro grande grupo, né? MTech já tem vários anos aí, muita potência já instalada, né? Tem. Acho que desde 2014 nós estamos no segmento aí de fotovoltaica. Top. E nós estamos aí com... Se eu não me engano, uma atualização que a gente fez no mês passado tinha 400 projetos, se não me engano, 2 meses atrás, né, de micro. Muitos projetos grandes, né? Grandes usinas aí acima de 1 mega, né, Carlão? Brasil afora. A gente tem mini, né? Tem EPC também e micro, né? E lá vocês atendem a VEG, né, Carlão? Vocês executam vários projetos direto da VEG, né? Pelo que eu entendi. Direto da VEG, cara. Tem alguns que a VEG não nos encaminha, né? A gente presta serviço direto para a VEG também. Top. Aí a região é mais Brasília, Centro-Oeste, né, Carlão? A execução? Tá bom. Sim, cara. Acho que 80% é Brasília, né? Tem alguns aí que é o entorno, né? Cristalina, Formosa, Padef, Minas. A gente fez uma agora, esse ano a gente entregou em Mato Grosso, Minas e Goiânia. Porangatuque também, mas como é que se diz? É mais difícil, né? A gente atua mais aqui na região mesmo de Brasília. Top. Na micro, né? Uhum. Top demais, muita experiência, né, Henrique? Massa, show de... Bom, para a gente estar recebendo aí nosso convidado aqui, Carlos. Carlos, contar um pouquinho da trajetória dele aí também. E aí, só me apresentar. Eu sou o Henrique, aqui na Suntrain, que eu cuido do treinamento e da parte comercial da empresa também. Né? O nosso objetivo aqui, o nosso intuito é levar conhecimento para o integrador que está entrando no mercado, para o cara que quer crescer, que quer alavancar, né? Por mais que, como disse, tem muita empresa no mercado, e eu acho que quando a gente começar a qualificar e a nivelar o conhecimento das empresas, a gente deixa o nosso mercado mais coerente, né? Até porque, como tem leis que regem os nossos sistemas, como tem certas obrigações que a gente tem que cumprir, teoricamente a gente já tem um mercado um pouco mais equilibrado, porque também não é qualquer um que vai conseguir executar esse tipo de serviço. Às vezes o cara pode até ter pouca experiência, mas ele vai precisar de um engenheiro para poder assinar o projeto, ele vai precisar de um bom distribuidor para ele entregar o material, né?
Então, ele não consegue prostituir com uma facilidade. Mas existe, sim, né, a prostituição dentro do mercado, e eu acho que isso é normal. Todo e qualquer tipo de mercado, ele vai ter as pessoas de excelência dele, ele vai ter as pessoas medianas, e ele vai ter as pessoas que não têm capacidade, de fato, de estar no mercado e estão ali se aventurando. Mas eu acho que para a empresa que está buscando conhecimento, para as empresas que estão fazendo algo sério, não precisa nem se preocupar com esse tipo de situação, Exato. porque ele já nasce com prazo de validade para morrer, para poder sair do Seja para um mercado. momento de crise, né, Henrique? Seja ele, O próprio mercado seja vai ele, amadurecendo aí, né? E entendendo que os maus profissionais não vão dar assistência, não vão ter uma... Não vai ter um serviço de longa data mesmo. Então, os clientes, eles vão, com o tempo, né, de maturação do mercado, eles vão começando a entender que só compensa fazer esse tipo de serviço com boas empresas, com bons profissionais, com quem já está no mercado há um bom tempo e tem características que vai continuar, né, Henrique? Exatamente. Você veja que em tão pouco tempo de mercado, acredito que o Carlos deve já ter escutado alguma coisa disso lá pela MTech, né? Por exemplo, já está vindo, além das usinas órfãs, né, que a gente usinas que foram realizadas, foram vendidas, que não estão performando bem, ou a empresa sumiu, ou o cara não quer mais nem saber do cara que prestou o serviço lá, também estão vindo os profissionais que entraram em algumas empresas e, de repente, eles viram que as empresas não eram tão sérias, não eram tão comprometidas como eles esperavam, e eles estavam ali à deriva, queimando o seu cartucho, vamos dizer assim, né? Ficaram colaboradores que ficaram vendidos por uma grande ideia, por uma grande oportunidade, e quando vê a empresa não está dando conta de fazer a entrega, nem muito menos para o profissional que está ali trabalhando nela, né? Então, o nosso objetivo aqui na Suntrade, o nosso propósito mesmo, é de fato elevar o nível de consciência do integrador, o nível de conhecimento do instalador, do engenheiro, porque aqui em Brasília você sabe que nós somos muito carentes de mão de obra e muito carentes de treinamento, de capacitação, né? Hoje, tudo que se fala em capacitação, o cara fala que tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio Grande do Sul, tem que ir para procurar diversos lugares longe, sendo que aqui nós também temos pessoas qualificadas, pessoas que estão preparadas para fazer o mercado crescer. E aí o nosso objetivo é justamente esse. Agradeço a tua presença aí, Carlão. Deixo a palavra aí para você se apresentar um pouquinho, falar para a galera aí. E hoje o nosso tema que eu queria que você, abordando aí o nosso tema de desafios da implementação de projetos fotovoltaicos, né, que você contasse ali qual foi o seu maior desafio quando você ingressou no mercado e qual o desafio que você enxerga hoje nas usinas de grande porte aí, vamos falar acima de 1 mega aí, qual que é a maior dor hoje, mesmo já estando preparado, com toda a bagagem, o que é aquilo que você já sabe eu que acho enfrenta que com maior dificuldade? Dificuldade, acho que todas as dependentes de mim. Oi? Se apresentar de novo? Sim, beleza. Então, senhores, Não esquece de se apresentar. Tá ouvindo aí? Como eu falei no começo, né, eu sou analista técnico da MTech, a gente já está no segmento de fotovoltaica desde 2014, né? Estamos aí com muitas obras de micro, EPC, mini, e nesse segmento aí a gente encontra ainda algumas buchas, alguns problemas relacionados à submissão de projeto, à implementação do projeto, homologação, e eu acho que o desafio que nós temos não é meio não que um desafio, né? Mas isso tem que virar rotineiro, né? É a atualização, né, o Fábio Henrique? Então a gente tem que se manter atualizado nos processos das concessionárias, Exato, né? Exato, né? Para Esse ano quem... mesmo a Companhia de Brasília teve várias alterações, né, o Carlos? Então, demais, projetos né? que você teve aprovado ali dentro de um padrão até março, passou. Depois de março já teve uma série de incoerências, porque até hoje tem projetista que não está atualizado do que são as mudanças que teve, né? Então, realmente, nessa parte de homologação e projeto, é estudo constante, né? Atualização, tá de olho no que muda nos parâmetros da ANEEL.
no que muda de norma da ABNT, no que muda de NTD, de norma estadual, né? Tem que ficar muito de olho, porque por vezes até o executor vai fazer a execução do projeto e somente depois do executado vai se notar que a concessionária reprovou alguma coisa ou que tem alguma coisa lá que não se encaixa dentro do padrão atual, né? Então, essa necessidade de atualização é constante. Tem que ser constante, né? Hoje mesmo o site do CICAB, né? Do CICAP da Equatorial ficou fora do ar, né? Eles atualizaram aí. Né? Oi, tá ouvindo? Tá oscilando um pouco lá, mas já volta. O Carlão tá oscilando a internet dele lá. Tá devagar lá. Mas bem, falando um pouco sobre essas dificuldades, os pepinos enfrentados nessa implementação dos projetos, né, Henrique? A gente encontra muitas dificuldades quando a venda já não é bem casada, né, Henrique? Quando o vendedor lhe falta prática e qualificação ali para poder observar na hora da visita técnica, na hora do fechamento com o cliente, os detalhes mais pertinentes ali, né, Henrique? Saber dos detalhes da casa do cliente para poder ser o mais assertivo possível. Ou, pelo menos, já deixar o cliente já ciente de possibilidades que possam vir a acontecer quando o instalador, quando o executor vir fazer um serviço, né, Henrique? Porque por diversas vezes, até anotei alguns tópicos aqui, eu acho que uma das principais dificuldades de implementação é quando você observa as possibilidades ali, por exemplo, para passar um cabeamento, uma tubulação, e tem que furar um local, tem que fazer uma adequação na casa do cliente, e o cliente muitas vezes não está receptivo àquilo. Muitas vezes ele fala, mas o vendedor não tinha me falado isso, né? Agora o vendedor voltou, né? não falou que eu tinha que mudar o telhado, que eu tinha que ia ter que furar minha parede, quebrar minha parede, né? Então, por muitas vezes eu vejo uma dificuldade na implementação por embarreiramento do cliente, por conta de artifício de coisas que não foram conversadas na venda, né? Então, eu acho muito importante, desde a venda, o vendedor já colocar o máximo de detalhes que ele observar ali. Deu, fecha agora foi o Fábio. Deu uma cortada? Deu uma cortada. Então, às vezes, falta do vendedor ter essa malícia. A gente fala, ó, esse último detalhe aqui nós vamos ver junto com o instalador no dia da instalação e tal. Então, tudo volta àquele princípio, né, Henrique? Criar um relacionamento leve com o cliente para que essas coisas fluam, né? Aí, quando o cara promete umas coisas que chega lá a gente não consegue executar, realmente fica complicado, né, Henrique? O vendedor tem que ser... O correto é o seguinte, até uma dica que eu dou para as empresas aí é assim, cara, o teu vendedor, ele tem que fazer um treinamento técnico, nem que seja o básico. Ele faça a visita. Oi. Agora, tu tá me ouvindo aí? Agora tá melhorando. Agora normaliza. O que acontece, né? Tem muitas empresas que acham que o vendedor tem que simplesmente saber vender, né? E para o cara saber vender, ele precisa conhecer um pouco de parte técnica. Ele não precisa pegar a mesma habilidade do vendedor, mas ele tem que ter noções. E é interessante esse cara pegar o tempo ocioso dele, ou o tempo que ele está iniciando ali fazendo as prospecções, e visitar as obras da empresa, visitar as obras que a equipe... Acompanhar a instalação, né, Henrique? Acompanhar a instalação para ele entender quais são as dificuldades do instalador e entender que, de fato, aquilo que ele ofertou para o cliente está funcionando ali, se está funcionando a solução que ele propôs, né, Henrique? Eu também insisto muito que o vendedor, que o integrador que fez o negócio, ele esteja presente ali durante a instalação, pelo menos passe ali 10 minutos, 15 minutos, né? Para fazer uma diplomacia com o cliente dele, né? Fazer um follow-up até, né, Henrique?
Olha aí a Lina. Oi! Então, até me fazer um follow-up ali, falar com o cliente, ó, estou me instalando aqui, opa, deu errado ali, não é daquele jeito que a gente combinou, deu certo só assim. Né? Então, é muito importante que o integrador faça esse trabalho de diplomacia com o cliente ali, né? Já que, por muitas vezes, a gente chega para fazer uma adequação, por exemplo, né? Acho que outra das principais dificuldades aí de implementação de adequação é quando a gente chega no telhado, na situação do cliente, e não conseguimos encontrar o espaço de telhado suficiente, por exemplo, para fazer o que está indicado no projeto. Né? Às vezes o projeto foi feito um escopo ali para colocar, por exemplo, 20 painéis no telhado, a gente chega lá, bate as trenas, bate a linha métrica, cabe só 18 painéis, né? Já tem que mudar a estratégia de posicionamento ali, tem que consultar a engenharia para ver se não vai haver perda de potência, tem toda uma sequência de trabalhos ali que, de repente, o cliente nem imaginou que ia ter. Então, essas implementações ali, elas devem ser casadas desde a venda, na hora da execução, eu sempre digo, né? Eu já tenho esse bordão com os clientes, onde a gente fala, ó, a gente vai levar as opções para você, você observa e tenta entender junto com o cliente qual a melhor solução, porque cada kit, né, tem uma maneira de se adequar a uma edificação, né, não, Carlão? A gente pega aí kitzinho residencial, é mais tranquilo, pega um comercial, já é um pouco mais complexo, mas na hora que pega os prediais aí, Carlão, cara bucha. Cara, até ela tem um exemplo, né, Fábio, daquela vez que a gente prestou um serviço juntos e uma vistoria que a gente não olhou na hora da vistoria, a estrutura era de concreto, né? E a gente começou a furar. Quem diria, né? Tipicamente as estruturas embaixo do telhado metal ou madeira. E numa situação em particular ali, a gente chegou lá, era concreto. Então, muda totalmente a estrutura, né, de fixação. Exatamente. Não vai encomendar para fazer uma coisa em particular, porque esse tipo de telhado é muito raro. Né? Muito raro. E aí é uma coisa que, como ela não foi vista anteriormente, além gera meio que um prejuízo pequeno para a empresa, né? Porque a gente não estava contando com aquele... Desde o impacto exatamente. Do valor da estrutura que não foi calculado, né? Toda uma sequência de situações. E como vocês falaram, como vocês falaram aí, a gente tem que entregar o produto para o cliente. Então, infelizmente, ele não tem nada a ver com isso, né? A gente foi atrás e... O contrato já está assinado, né? Na hora que a gente chega para executar, nossa missão é entregar o produto, verdade. E assim, correto. É todo um contexto, né? Acho que a venda, ela tem que estar... Hoje o time comercial, por exemplo, ele tem que estar muito alinhado tanto com o marketing da empresa, assim como ele tem que estar alinhado com o time operacional. O vendedor ele tem que ter um contato dentro da empresa que seja o cara para dar o suporte técnico para ele, para a hora dele estar lá finalizando uma venda, quando ele entendeu que aquela venda ele vai para contrato, o que ficou fora da habilidade dele, eu até aconselho o seguinte, eu aqui, por exemplo, quando eu estou vendendo os meus projetos, eu faço questão de, mesmo sendo algo que já é da minha rotina, que eu já fecho com frequência, que eu tenho uma assertividade, cara, ficou uma pulguinha atrás da orelha ali, exato. Chama o teu técnico, chama o cara que vai instalar para você, a tua equipe, vai lá fazer uma visitinha lá nesse cliente, porque é muito melhor, às vezes até você chegar ao ponto de não poder fechar aquele contrato mais com conhecimento, por causa de... Olha, cara, eu trouxe meu engenheiro aqui, a gente avaliou, infelizmente aqui não vai dar por conta desse sombreamento, a menos que o senhor autorize a cortar aquelas árvores ali, ou essa estrutura do senhor não vai suportar aqui por conta da madeira, que é muito frágil, isso, aquilo. O que acontece? É muito melhor, é mais bonito, é mais íntegro você chegar para o cliente ser honesto, que você não vai poder. Porque senão, cara, o que você vai fazer? Você vai comer aquela comissão e você vai arrumar um problema para a empresa. Ou ainda, né, Henrique, vai criar um custo adicional para o cliente. Já tive situação, por exemplo,
não foi observado ali durante a visita o ramal de entrada da casa do cliente, né? E de repente, quando se instalou o inversor pede lá o cabo de 10 milímetros. E na casa do cliente só chega a alimentação de 6 milímetros. Então já é um aumento de carga, já é um cabeamento totalmente novo. Cerca de 5 ou 6 mil a mais de investimento para o cliente. Que, na verdade, teria que ser para a integradora, né? Porque o cliente, igual o Carlão falou, o cliente só quer saber do resultado, ele quer o gerador funcionando, né? Então fica muito feio você tentar convencer um adicional para poder falar com o cliente no meio do processo, do que tentar, às vezes, pagar uma visita ou fazer uma parceria com o teu instalador para poder vir e entender ali e tal os detalhes, para não pecar nessas bobeiras. Né? É porque você parte do seguinte princípio: o cliente chamou uma empresa para poder fazer o orçamento, uma proposta, né? O cliente imagina, o cliente deduz que está vindo um especialista do setor que ele está chamando. E aí o cara vem lá, faz isso, vende o kit, faz assim, faz assado. Aí no dia de chegar lá para poder fazer a instalação, o cara de repente vê que o padrão de entrada dele lá estava corroído, estava isso, estava aquilo. E o que acontece? A Neoenergia vai fazer o que? Ela vai reprovar esse projeto, né, por essa questão aí de estar fora da conformidade. E pode ser que você consiga conversar com o teu cliente, ele consiga entender a situação, mas tem casos que não vai caber nem a oportunidade de você trazer essa conversa para o cliente. Tu vai ter que incubar no teu projeto aí essa questão do padrão. Mas você fala, pô, mas o que tem a ver isso aqui com o gerador fotovoltaico que eu vendi? Eu só vendi o kit gerador. Não, amiga. Você vendeu a solução. Como o Henrique mesmo falou, ele está acreditando que ali tem um profissional especialista. E, pô, você não viu? A primeira coisa que o cliente fala para a gente, instalador, fala na hora que ele recebe essa informação que tem alguma coisa que ele vai ter que gastar mais, pô, mas fulano não me falou isso. Pô, mas fulano não percebeu isso. Muitos vão além e falam, não, fulano vai ter que pagar isso aí, eu já falei com o meu contrato, eu quero energia. Então, tem vários e vários casos. Você vai conversar com o cliente e ele não quer negócio, ele quer o resultado. Então, ou você termina ou aquilo vai parar no processo judicial. Então, por vezes, os integradores terminam no prejuízo aí para poder entregar o serviço. Né? E muitas vezes, Fábio, muitas vezes o cliente vai até pagar, mas isso para ele foi uma frustração. E aí, já não é mais... eu, como dono de empresa e como vendedor, eu prefiro perder minha comissão, eu prefiro levar um prejuízo, mas deixar isso resolvido, mostrar para ele que eu resolvi um problema que não era da minha alçada, mas para ele como ele se preparou. Porque assim, quando a gente pede orçamento, quando um cliente pede orçamento, é para ele se preparar financeiramente para pagar aquilo que ele está orçando. E ele não quer pagar nenhum real a mais, ele quer pagar um real a menos. Se acontecer dele pagar menos, ele vai ficar feliz pra caramba, porque você conseguiu trazer economia. Mas ele se preparou para aquele gasto, e não para 30 mil reais e R$2. Ele se preparou para 30 mil. Então, assim, cara, se você de repente, se você enxergar que esse prejuízo aí dá para você entubar ele e levar, tá? Pense isso como investimento. Você está investindo no seu cliente para conseguir um outro cliente. Porque o objetivo é esse, que um leve você para outro, para vários. Então, talvez esse prejuízo que você está levando de R$500 ou de R$1.000 lá no teu cliente, tenta usufruir isso da melhor maneira. Olha, seu José, é o seguinte. A Neoenergia reprovou o projeto aqui porque aconteceu isso e isso. Eu não identifiquei isso lá no orçamento. E como a nossa empresa é uma empresa séria, uma empresa de credibilidade, uma empresa que aposta no cliente, tá? A gente vai fazer a correção disso e isso não vai ter nenhum custo aqui para o senhor. E é importante isso mesmo, né, Henrique? Apontar, né? Não esconder, né? Realmente mostrar que a gente não viu isso aqui antes, estamos vendo agora, ó, e estamos corrigindo já. De repente o cliente, de boa vontade, ele fala, não, mas quanto é que foi o investimento? Eu vou pagar o material, vou pagar a mão de obra, né? Então, muitas vezes o cliente mesmo se assume. Ou outras vezes não, que o cara realmente se organizou para pagar os 30 mil e ponto, ele não tem mais. Então, ele vai ficar com pena do integrador, mas não vai arcar nada. É normal.
Exatamente. Então, assim, Exatamente. errar é humano, não tem nenhum problema. Vai Errado. compartilha a experiência aí, Carlão. Manda aí. O Henrique pautou bem aí a questão do. Acho que uma vistoria também bem planejada, uma vistoria bem vistoriada. Hoje Checklistzinho. nós, hoje nós estamos com tudo que a gente está fazendo hoje, desde a vistoria, tudo hoje é assinado, né? A gente até implantou agora na MTEC uma questão em relação a condomínios, né? Eu tinha falado com o Rafael, nós conversamos e a gente chegou à conclusão que um cliente de condomínio, um cliente de obra grande, não desmerecendo os menores, de casa normal. Só que esse cara ele tem que ter um serviço mais de transparência, né? Por quê? Porque ele tem que ter transparência com os condôminos, Sim. correto? Então, o que a gente fez lá para prevenir nós de algumas buchas, nos prevenir de algo que sai do escopo e tal? Vistoria agora só com o síndico, correto? Por quê? Tem alguma bucha que eu... lembra, Fábio, aquela dos elevadores, né? Sim. Ah, não pode passar aqui. Pô, mas quem foi que falou né, que... Carlão? Isso. A rádio peão. Rádio peão. Aí, tipo assim, não é que a gente está desmerecendo o profissional. Cada um tem a sua linha de condição, cada um tem a sua qualidade. Mas o síndico simplesmente vira assim, pô, mas ele é só o porteiro. Mas ele é só eletricista. Quem manda aqui sou eu. E não sei o quê, entendeu? Aí você fica vendido. Então, o seu processo... o seu material, o que você gasta naquela obra tem que ser verificado, talvez gere até mais prejuízo para a empresa, porque você tem que mudar de local, a infra da usina, você tem que mudar de local o inversor, porque não foi acordado com o síndico, foi acordado com o eletricista, foi acordado com o encarregado, com o porteiro ou com alguém. Então, para a gente evitar esses cortes e gastos, claro que às vezes vão ter alguns gastos a mais, mas para evitar mais ainda esse prejuízo e um desgaste para o cliente, a gente só fala com o síndico. Acabou, não tem... e ele ainda assina para a gente a nossa vistoria. E pós-obra e o nosso comissionamento. São 3 documentos que nós temos de assinado pelo síndico. Maravilha. Isso para evitar o quê? Transtorno para ele, transtorno para nós e prejuízo para ambas as partes, né? Maravilha. Justamente nessa linha de raciocínio, eu tinha mais um tópico aqui realmente dessa questão de implementação, né, Carlão? Você puxou já aí, eu ia perguntar para você mesmo. Depois de toda a implementação, a gente sabe que vamos ter essas dificuldades aí para casar o que é a expectativa do cliente com o que vai ser feito, executado ali, toda essa parte do que vai ser ali a finalização, mas no final o cliente quer saber da redução da conta de energia, né? E tipo assim, eu queria que você, com toda a experiência, o Henrique também aí já alcançando quase 200 instalações aí pela P2, e eu queria perguntar para vocês o seguinte, uma situação que eu não acompanho tão diretamente, pois não acompanho essa parte da finalização e acompanhamento do primeiro ano do sistema, mas quanto à situação de comissionamento, que é esse acompanhamento da geração após a instalação, existe muita dificuldade de se bater a estimativa que foi apresentada para o cliente? Tipo assim, por exemplo, né, a gente estima lá no kit que cabe no telhado as 20. Aí eu chego lá, vou instalar, não cabe as 20. Só coube 14, aquele telhado era norte. Essas outras 4 vai ter que ir para outra água. Ou seja, ali já quebrou um pouco da estimativa que tinha de produção para aquele kit, né? Então, é mais comum bater as médias de geração ou é mais comum ficar pecando ali, nem sempre bate os simuladores, né? Já que a gente trabalha em cima de simulações, sistemas que têm ali uma certa inteligência, mas ainda há uma aspa na prática, né? Como é que vocês veem isso aí? Tem sido uma dificuldade entregar realmente 100% do que foi entregue? Porque, por vezes, a gente tem que observar também que são ciclos anuais, né? Então, de repente, ainda não deu tempo de observar todos, mas normalmente entrega até mais do que a gente projetou? Fábio, hoje nós temos a equipe de monitoramento. Né? Nós tem a equipe aqui da gente, né?
tem pós-venda, chama-se o Jornada do Cliente. Ele cuida dessa parte de monitoramento. É muito difícil, não vou dizer que é errado, mas é difícil o cliente não ter o que ele comprou, né? Não ter o que ele comprou. Porque até mesmo a gente tem outra coisa que, né, Henrique, que a gente tem que ter dentro de uma empresa, uma qualificação interna. Pessoas que cuidem especificamente dessa parte, porque, igual o Fábio falou, tem que ter alguém para fazer o cliente entender que certas vezes no ano ele vai gerar um pouco abaixo por conta do tempo, da inclinação do sol, das posições dos módulos, tarará, tarará. Então a gente tem uma pessoa específica para isso, em relação também ao monitoramento, e para mim quando chega, tipo assim, de 10 que a gente instala, mais ou menos 1 ou 2 não recebe o que ele tá comprando. Mas quando você vai ver, é uma build que a gente faz, aí tudo se resolve. Uma limpeza de módulos também. Tem outra bucha também que a gente às vezes enfrenta, que é a parte da homologação. A gente sempre instala depois que está aprovado. Mas às vezes tem uns clientes que querem antes, porque vai viajar, que não sei o quê, sempre tem aquele caso, né? Importante, né, Henrique? Instalar somente depois do parecer de acesso, né, Carlão? Isso. E aí o módulo fica lá por 4, 5 meses da usina, então a gente já vê que tem que entrar com a limpeza, porque a eficiência já não tem, né? E dependendo do tempo, ainda mais em condomínio, prédios altos aí, tem cocô de pombo, poeira. Poxa, tem um bocado de coisa lá em cima do módulo. Não tem que lá vitoriar, principalmente, né? Eu vejo que não tem. No campo, no telhado, o cara vem de vez em quando. Mas no alto dos prédios, a gente chega lá, tá a situação mais terrível do mundo, porque ninguém só se sente mesmo quando a conta, quando a geração já não está batendo mais nem 50%, né? Isso. Aí, assim, quando os clientes chegam com essa reclamação, e a gente vai ver o que é cliente de 1 ano, pô. Pô, é 1 ano, é tipo 1 ano e meio, sabe? Cliente de muito tempo. Já tem um histórico ali, já é hora de contratar manutenção, realmente. Quando você vai ver, é manutenção, é uma lavagem, que dá uns mais ou menos 30, 60 dias, o cara volta a gerar aquilo que ele comprou, né? Que ele contratou. Top. Mas era simples uma lavagem, uma build, algo do tipo. Não, uma árvore que cresceu no local e o cliente não foi. Não se atentou a isso. Ou o vizinho que construiu do lado, a cabeça dele nem. Acontece. Então as coisas acontecem. Você vai lá, tem um pé de palmeira gigante. É engraçado como tem também algumas óticas de divisão em relação a esse problema. Por exemplo, quando se trata de usinas remotas, normalmente a gente só olha a performance dela, né? E quando você já tem casos de projetos residenciais ou projetos de empresas, casos de condomínio, mas é muito comum, por exemplo, esse problema que eu vou citar agora acontecer em residência e em empresa, que é o quê? O cara instalou o sistema, 2, 3 meses, ele começa a fazer o quê? Dá uma relaxada, entendeu? E começa a mudar o cenário do consumo de energia daquele ambiente, né? O cara compra o gerador de energia solar, né, Henrique? Acha que tem energia infinita. E ele está no all inclusive, entendeu? Está no all inclusive, exatamente. Teve um cliente semana passada aqui, cara, que olha só, ele gastava lá 270 kWh e nós fizemos um projeto para ele para produzir uma média de 700 kW. E aí ele já se organizava, porque no futuro queria aumentar o sistema, porque ele iria colocar um carro elétrico, ou queria colocar um aquecedor na piscina, enfim, ele sabia que ele ia fazer uma hora esse upgrade lá na residência dele. E aí o que aconteceu? O cara meteu uma reforma zona lá, meteu piscina, não colocou puxadinho em cima de puxadinho. Não colocou o aquecedor solar e colocou somente o aquecedor elétrico, né? Somente o trocador de calor lá na piscina dele. E aí, primeiro mês massa, continha no tarifa mínima, segundo mês tarifa mínima, no terceiro mês veio R$300 para ele pagar de conta. O cara me ligou doido, Henrique, bicho, o que tá acontecendo? Veio R$300 aqui minha conta, não tá suprindo. Aí eu mando a fatura para cá. Na hora que eu fui analisar a fatura dele, nesse mês que veio R$300 e pouco a conta dele, o sistema lá dele consumiu, aliás, se não tivesse instalado o sistema de energia solar, tinha vindo 2.950 kWh num mês só.
entendeu? Você tomou o consumo dele mais a geração do sistema, né? Não, ele já vinha comendo os créditos dele já de 2 meses atrás. E aí, quando foi no terceiro mês, não tinha crédito suficiente, aí veio esse 300. Ainda bem que veio só esse 300, ou seja, ele já sabe que se ele continuar desse mesmo formato aí, a continha dele vai para R$ 2.500, ou seja, 10 vezes mais do consumo que ele tinha há um ano atrás, entendeu? Então, por isso que é importante esse acompanhamento mais próximo do cliente, para você também poder fazer uma orientação. Se você pegar a galera que está com usinas aí já há mais de um ano, eu conversei com meus vendedores aqui, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando na prospecção em cima das usinas que a gente já fez, para entender se está suprindo a necessidade do cliente, se não está, porque tem várias aí que já está vindo para upgrade, e o cliente entendeu que ele aumentou o consumo. Porque é o seguinte, tem casos que o cliente não quer aceitar, ele não quer entender, ele não quer entender que ele aumentou o... Não, mas aqui eu não fiz nada de... Aqui está quase do mesmo jeito aqui, e a conta agora está vindo o dobro do que eu pagava. Entendeu? Exato. Cara, eu tive um cliente semana passada que a gente teve que pedir para ele desligar o sistema dele. Ele desligou o sistema dele por 3 dias, porque ele falou, não tem lógica. Depois que você instalou o sistema de energia solar aqui, minha conta ficou mais cara. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, velho. Ou tinha um gato no relógio, ou tinha alguma outra coisa aí que não está incoerente. O Fábio teve até lá esses dias para fazer uma visita lá também, para a gente fazer uma análise lá. E, cara, eu falei, ó, aqui eu sugiro você desligar o sistema, então, já que você está dizendo que hoje a gente coloca o analisador de energia para entender em qual fase que está havendo o consumo, onde é que está sendo, onde é que está, se é uma fuga, né? Porque para ficar melhor, o cara ainda tem 3 casas lá dentro da chácara, ou seja, além de descobrir se tem, você ainda vai ter que avaliar os 3 cenários. Mas, na casa dele não mudou o perfil de consumo, né, Henrique? Aí ele pediu para a gente dar uma barulheira em algum lugar e está dando um retorno aí. Ele pediu para que a gente desligasse o sistema, deixamos o sistema dele desligado por 3 dias. Na mesma hora, a gente desligou tipo 2h30 da tarde numa sexta-feira e ligamos o sistema segunda-feira, 2h30 da tarde. Registrou o medidor, né? Nesses 3 dias aí, deu apenas 330 kWh, ou seja, mais de 100 kWh por dia. Nossa, né? Uma média de consumo aí fácil de uma família de 4 pessoas, né? Não, mês. Ou seja, se você falar em 100 kWh por dia, você está falando de 3.000 kWh mês. A conta dele antigamente era de 700 kWh, né? Então... Essa daí realmente é matadora, né, Henrique? Você está com um cliente ali na dúvida e tal, você vai mostrar para ele que desliga o sistema lá, bota no período de 48, de 72 horas ali e analisa, né? E mostra para o cara, ó, esse perímetro aqui, você consumiu essa X potência, ou seja, dentro do período de 30 dias você consumindo isso aqui, sua média de consumo vai ser essa. Então você mostra para o cara que o perfil de consumo dele mudou, né? E aí eu vou além ainda, né? Você pode demonstrar e mostrar para o pessoal, para a tua clientela, essa relação direta de produtos que ele vem adquirir para a casa dele e o aumento de carga do gerador fotovoltaico, né? Você pode falar, ó, se você quiser botar mais um ar-condicionado, basta você agregar mais 2 placas de energia solar no seu sistema no futuro, né? Ó, se você quiser fazer, já está fazendo aqui esse planejamento, fazer o puxadinho aqui, a churrasqueira, a piscina, com poucas placas a mais você já vai conseguir abastecer isso aqui. Para criar na mente do cliente esse link, né? Opa, se eu aumentar a potência aqui, eu tenho que aumentar a potência aqui também. E ele vai até, inclusive, né, como quando você falava, eu lembrei de alguns clientes que me ligam, né? Ele falou, ô Fábio, eu vou botar mais tal coisa na minha casa. O outro ligou esse dia e falou, vou botar um negócio de fazer cerveja artesanal. Será que vai acabar consumindo mais? Aí eles já vão consultar, vão te rever como uma representação de alguém a ser consultado toda vez que ele for fazer alguma coisa, mexer na parte elétrica da casa dele, né? É bem interessante ter essa representação. Ó, o engenheiro Aladinho, o Diego Aladinho está fazendo uma pergunta aí. Você quer responder essa aí, Carlão? Ah, boa, né? Como é que a concessionária está analisando aí, Carlão, essa questão dos sistemas onde o cliente já tem um kit de energia solar fotovoltaico,
no caso, acho que a Aladim está se referenciando, que já foi homologado anteriormente, quando não se existia a regra atual, né? E com relação a esse upgrade, esse acréscimo ali, vai ser necessário um novo parecer de acesso, né, Carlão? Mas e aí? E o cliente perde o direito adquirido? Fala aí pra gente. Fábio, essa questão está te devendo que eu não tô. A gente sempre submete lá quando o cliente quer aumentar. Esses dias nós pegamos um cliente já antigo, né? E nós tínhamos que submeter novamente, porque ele ia colocar 68 módulos da Lunghi e um Grovat, correto? Então, essa parte, assim, vou ficar te devendo, porque realmente não estou mais mexendo com nessa área, então eu fico. Até vou ficar te devendo e eu quero saber também. O Henrique vai trazer informações quentinha que eu sei que ele já comentou com a gente. Não, eu vou dizer assim, vamos lá pelo o que é para acontecer, né? O que está é para regra, né, Henrique? E aí eu vou falar do como está sendo na prática aí também. O que é para ocorrer? Quando você tem um projeto que ele foi homologado antes da Lei 14.300 entrar em vigor, que foi agora 7, independente do Estado, tá? A concessionária ela deve ser notificada e ela deve receber o teu projeto lá, esse aumento. Teoricamente, o que era para ela fazer? Ela teria que colocar uma outra medição para não computar, porque ela não vai conseguir discriminar o que era injeção do sistema antigo e o que é injeção agora dessa ampliação. Tá? Então, na prática, era para ela fazer isso. Conversei com Brasília. Ela não está tarifando. Ela não tá... Volta um minutinho, Henrique. A gente deu um bugzinho. Cortou aí? Vamos lá. Na concessionária. A lei diz, né, que a concessionária deve ser notificada, ela tem que ser informada que vai haver aquele aumento, aquela expansão do sistema, porém, ela também tem que arrumar um meio de medir o que está sendo pelo sistema antigo e o que está sendo pelo novo sistema. Então, qual seria a forma dela medir isso? Dela acrescentar um novo medidor que passasse a instalação do novo sistema e a do sistema separado, antigo. Né? Em paralelo. Exatamente. Porém, isso não está acontecendo. Não, né? Então, os casos que a gente teve aqui, não obtivemos resposta ainda da concessionária sobre isso, porém não está sendo cobrado. Não está sendo... foi feito upgrade e não foi feita taxação em cima da porcentagem nova, né? Isso. Eu acredito que a medida que eles estão tomando é não cobrar no momento e se estruturar para que lá na frente eles consigam fazer essa adaptação. Entendeu? Exato. Mas realmente é uma regra de adequação até 2029, né, Henrique? Porque é tudo muito novo, né? Saiu aqui, é assim, e aí até os caras introduzirem tudo isso, eu acho que eles vão deixar uma outra etapa na hora que eles verem que tem muito dinheiro na mesa, eles vão esperar acontecer essa demanda, até porque, vamos colocar aqui, sei lá, de 5 mil clientes que colocaram no último ano, coloque, sei lá, que 10% disso está fazendo expansão agora do sistema. Né? Então, eles vão esperar essa estatística aumentar para poder colocar isso em prática. Para ter um impacto, né, Henrique? Ter algum impacto real, né? Porque realmente não é são casos atípicos mesmo, né? Porque, olha só, Fábio, ele já tem a Neo Energia, aqui, vamos falar daqui de Brasília. Ela já tem uma despesa quando ela manda o cara lá, na residência de um cliente, para poder fazer a troca do medidor. Ele já tem essa despesa aí. Imagina eles implantarem agora uma outra despesa para o cara ir fazer uma outra instalação lá na casa do cliente, de um outro medidor, entendeu? Para você poder fazer esse cenário. E outra coisa que tem que se preocupar, é que eu estou batendo no pé deles lá, é o seguinte, cara, e se daqui a pouco eles vierem querer que a gente faça, quando for fazer uma nova instalação, tem que fazer uma nova instalação elétrica para poder tramitar naquele novo relógio. Porque isso vai ter que ser um circuito diferente. Vai ter que ser um quadro diferente. Entendeu? Então, corre um risco aí também de lá na frente, todos esses clientes que tiveram ampliação no seu parecer de acesso, de repente o cara tem que fazer uma adaptação lá no medidor dele, lá por conta disso.
entendeu? Pode ser que eles queiram fazer isso daqui 5, 6 anos, quando o fio B estiver mais caro. Que aí é interessante para eles investirem nisso, que o fio B vai estar mais caro. Realmente só na prática, né? Submetendo o projeto na concessionária e entendendo com eles lá, porque até me recordo, enquanto a gente conversava, eu me recordava que tanto no modelo antigo como no modelo atual da conta não tem esse número lá, né? Não tem esse espaço para colocar lá. Por exemplo, eu estava tentando imaginar aqui como é que poderia ser essa divisão se eles somassem a potência total e meio que dividissem ali em porcentagem. Ainda não dá certo, né? Porque você não sabe qual parcela daquela energia está sendo consumida instantaneamente e qual está sendo injetada. Então, são várias incoerências que realmente só um paralelismo, duas redes paralelas, que você vai conseguir e aí fica inviável, né? Começa a criar dificuldades de implementação do projeto. Né? Exatamente. Eu acho que eles pensaram só no crescimento exponencial, né? Esse detalhe, eles falam assim, cara, se vai acontecer, deixa para lá, igual o Henrique falou, né? Outra coisa a gente pensa, vamos trabalhar nessa daqui, porque eu acho que é um jeito da gente agregar valores, a gente arrecadar, é um jeito da gente fazer que paguem por isso. E esses detalhes aí, Henrique, como muitos outros aqui no Brasil tratando de outras modalidades, são coisas que não são, para mim, não são pensadas na hora, né? Se são, igual eu te falei, deixa de lado, depois a gente vê o que faz, né? Para monitorar isso, para que isso seja algo que seja cobrável futuramente, pô, vai ter que mudar. Vamos ter que mexer de novo, como sempre, nas regras, nas normas, e aí Exato. a questão de se manter atualizado vem à tona o tempo inteiro, né? Eu mesmo confesso que eu não sabia desse detalhe. Já tinha imaginado algo parecido. Porque, vamos supor, se o cara tem um sistema, eu vou pedir para acrescentar, tinha que ter uma medição paralela àquela, né? Algo que o cara ia ler, ó, essa medição é nova, essa aqui é na antiga lei, essa é na nova. Pô, mas fica até inviável, como o Henrique falou. Financeiramente, o campo, né? Você teria que colocar. O tempo que você gasta também é mais, então você tem que colocar mais agência, tem que colocar mais efetivo, gastar mais, ofertar mais, a demanda. Exatamente. Poxa, é uma coisa para se tratar daqui a anos. Esperar né? o fio B Mas ficar mais caro, acho que bem legal. esperar e aumentar essa demanda de ampliação. E aí eu acho que vai ser uma situação igual. Ou vai mudar a burocracia, a regra ali, né, Henrique? Ou eles vão criar uma nova normativa que só vai ser instalada se fizer um padrão paralelo. Alguma coisa. Cara, eu vou comparar isso aí muito com o imposto de renda. Eu vou comparar isso aí muito com o imposto de renda, entendeu? Você pega o cara ali que faz uma transação aqui, outra ali, que registra uma coisa, registra outra, mas lá ele pelo menos faz o imposto lá e paga alguma coisa, entendeu? O Leão, a Receita Federal não está preocupada com esse cara, ela está preocupada com o cara que está dando tombo lá, 50 milhões de imposto no ano, é para esse cara que ela vai olhar. Então, eu acho que se ela for começar com esse trabalho, ela vai começar nas usinas de 5 mega, nas usinas de 3 mega, que mudou de 3 mega para... Vamos botar um cara que mudou de 1 mega e meio, de 2.4 para 3.6, entendeu? Que agora não vai ter como o cara mudar mais de 3 para 5, porque o limite agora é 3 megas, né? Mas se você pegar o cara que fez 2.4 e agora ele vai para 3.6, é uma fatia interessante para a concessionária em um único lugar, com o mesmo trabalho que ela ia fazer para fiscalizar 500 residências, ela vai fiscalizar uma usina só que vai resolver o problema dela. Aí é outra história. Entendeu? Então... Exatamente. Eu acho que com o mercado residencial de baixo consumo, realmente, o nós temos também não vão impactar tanto, né? Até mesmo, eu lembro de outro cliente industrial que eu tenho ali, que, por exemplo, na época ele não queria nem fazer a homologação do sistema. Ele já tinha um sistema que cobria ali 10, 15% da conta de luz dele, né? Para você ver que nem chega a injetar no medidor. Ele fez uma ampliação de todo o telhado lá para colocar o sistema que ia chegar a 40% da conta de luz dele. Então, no primeiro momento ele não queria nem homologar. Ele falou, não, tá bom, mas isso aí não vai nem passar no medidor, vai nem injetar, porque o consumo lá é câmeras frias, né? Então, durante o dia ele deixa as câmeras ligadas, que a energia do sol está voltando quando é meia-noite, ele desliga as câmeras para manter ele até 6 horas da manhã, sem consumir da rede, para economizar o máximo. Então, lá ele só perde energia para a concessionária. Então,
tem várias situações de upgrade que a gente vai ver na mesma característica. Às vezes o cara não vai nem conseguir injetar ali a demanda, então vai ficar elas por ela, não tem taxação mesmo que haja, né? Exatamente. Galerinha, nosso tempo está esgotando, tá? Desejo uma boa noite para vocês aí, um bom descanso. Agradeço a todos que estiveram presentes, galera. Essa semana vamos ter muito conteúdo aí, hein? Quem não tiver participando lá da nossa consultoria, lá no link aqui do perfil da Suntrain, tem o link do nosso grupo lá, clica lá, entra, faz parte, segue o Fábio aí na Justec, segue o Carlão aqui, tá o arroba dele aí também. Vou deixar o da Suntrain aqui que a gente já tá vendo aqui, e quem quiser me acompanhar lá também, deixei aqui meu Instagram aqui. A gente está postando algum conteúdo, trazendo alguma coisa relevante para o mercado lá. Aguardo vocês e amanhã a gente está aí de novo, mandando conteúdo aí. E vamos para cima. Carlão, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, pela tua parte. Valeu, Carlão. Obrigado aí pelo tempinho aí, velho, pela dedicação. Top demais, hein? Um abraço. Valeu, uma volta aí com mais conteúdo. Sua presença também é muito importante. Valeu, Nath. Tamo junto. A galera aí gostou muito. Entra no grupo lá no Suntrain, link tá na descrição.